Agora sim, 8 horas em ponto. Uma comitiva de senadores brasileiros embarca para os Estados Unidos com uma missão diplomática de tentar reabrir o diálogo com o ex-presidente Donald Trump sobre tarifas comerciais que impactam diretamente o agronegócio e a indústria nacional. A viagem, que vai acontecer entre os dias 29 e 31 de julho, na próxima semana, tem o objetivo de sensibilizar as autoridades do governo americano sobre as consequências da cobrança extra para a economia do Brasil. A senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, que também é membro da comissão, cobrou do governo uma negociação mais firme com os Estados Unidos. A comissão é composta por 8 senadores e o senador Nelsinho Trade, presidente da comissão, está aqui com a gente hoje para conversar sobre a missão. Muito bom dia, senador, um prazer falar contigo. Bom dia, Natália, é um prazer estar aqui no canal Metrópolis dando os esclarecimentos a respeito dessa tarefa difícil, porém não invencível que nós temos pela frente. Senador, o governo vem fazendo essas reuniões desde a semana passada com o vice-presidente, que também é ministro do Comércio, da Indústria, conversando com os setores, diversos setores, com seus próprios ministros aí da Agricultura, ministro da Fazenda, com ministérios que serão afetados, né, caso a cobrança aconteça, mesmo lá em 1º de agosto, e também setores, empresários, já conversou com empresários americanos aqui no Brasil, já conversou ontem com as Big Techs também, enfim, tem conversado com vários setores. Os senhores senadores que vão participar dessa comitiva, né, lá para os Estados Unidos, para também tentar conversar com essas pessoas todas, acreditam que vai ser possível, que o governo vai conseguir também, com a ajuda dos senhores, reverter essa tarifa que vai ser tão complexa aqui para a nossa economia até o dia 1º de agosto? Os senhores veem todas essas movimentações, inclusive a dos senhores, como positivas? Eu vejo como uma tentativa de nós exercermos o nosso papel. Quem tem a prerrogativa de negociar é o executivo, que está sendo feita pelo vice-presidente Alckmin. Esse é o papel deles. Nós temos o dever de dialogar. A nossa comissão é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Ela que faz as pontes, as articulações com a nossa contraparte de parlamentares americanos. E é isso que, no nosso entendimento, precisa acontecer. Primeiro, vamos baixar a temperatura, fazer com que a gente possa ter uma mesa de diálogo sensata, equilibrada, tranquila, onde a gente possa demonstrar com números que nós já temos que essa situação é ruim para o Brasil, mas também é muito ruim para os Estados Unidos. 3 estados americanos detêm 40% das importações brasileiras. Para você ter uma ideia, hoje, no café da manhã deles lá, se essa sobretarifa perdurar, vai afetar o preço do café e vai afetar o preço do suco de laranja, que são 2 ingredientes que o americano, praticamente todos os dias, toma no seu café da manhã. Ou seja, além dessa questão, nós precisamos ter a compreensão do lado americano que o Brasil é um excelente parceiro comercial dos Estados Unidos. Os nossos produtos têm qualidade, têm sanidade, a gente honra os compromissos. Nós temos 200 anos de relação diplomática com os Estados Unidos. Não são 200 dias nem 200 meses. Isso precisa ser colocado na mesa e, de uma maneira tranquila, equilibrada, poder conseguir o Brasil como o México conseguiu, que tinha uma pauta muito mais sensível para eles, que é a questão da imigração, e fazer com que eles possam adiar essa aplicação, que vai ser logo agora, dia 1º de agosto, tem menos de 10 dias úteis para ela poder entrar, ou mesmo fazer com que possa haver abaixar esses 50%. É isso que nós vamos buscar, Natália. E a agenda, senador, lá, como serão os compromissos, né? Se os senhores já têm algumas conversas marcadas e quais são, né? E com quem são essas conversas?
como vão ser esses dias de 29 a 30, né, lá nos Estados Unidos. 29 a 31, desculpa. 29, 30 e 31. Até dia 31 tem missão lá também. A agenda já está sendo pré-estabelecida, existem formalidades que precisam ser cumpridas. Essa questão lá tem uma série de documentos que pedem, e-mail que tem que sair daqui com fotocópia de passaporte, essas coisas todas. A gente está procurando cumprir as exigências tão logo a agenda esteja toda confirmada, a gente anuncia para vocês. O governo pediu, através do vice-presidente Geraldo Alckmin, algum tipo de conversa, fez algum pedido, fez algum conselho aos senhores? É lógico que a gente sabe muito bem o nosso papel. Ninguém aqui está querendo invadir prerrogativa e área do Ministério das Relações Exteriores, tampouco do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do vice-presidente Alckmin. Eles estão fazendo as tratativas técnicas deles, eles têm a legitimidade de fazer essa negociação sob a orientação do presidente da República. O que nós estamos tentando fazer é baixar essa temperatura, estabelecer um canal de diálogo para que as coisas possam ficar menos difíceis. É isso que nós vamos lá fazer. Abrir um canal de diálogo com os Estados Unidos. Da mesma forma que eles nos procuraram quando, em outras ocasiões, eles precisavam fazer interlocuções com o parlamento brasileiro. Não sei se vocês se lembram, em 2019, teve a aprovação daquela base de Alcântara, lá no Maranhão. Eu recebi integrantes da comissão inerente deles lá, eu era o presidente da Comissão das Relações Exteriores naquela época, com mais alto nível de ética, de respeito, de consideração, que isso tem que ter entre um parlamentar e o outro. E nós vamos fazer valer a nossa prerrogativa. A gente é senador do Brasil, e nós estamos indo lá para poder fazer com que eles possam entender que essa situação não é boa para os dois países. Quais os componentes que estão realmente inseridos nessa questão? Só tem especulação, a gente não ouviu claramente na parte deles o que é que está pegando. É o componente político? É a participação do componente das posições internacionais do Brasil, mundo afora? É a questão do BRICS? É a questão de uma moeda alternativa ao dólar? Como é que nós vamos saber isso sem ir lá e conversar? Nós temos que conversar e vir de lá para cá. Olha, pessoal, o que está pegando é isso aqui. Vai dar para resolver? É assim que começa uma negociação. Tem alguma previsão, senador, de encontro com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro? Nós temos um colegiado na comissão hoje, né? Eu não posso tomar nenhuma atitude sem ouvir os meus pares. Isso é igual, por exemplo, a Comissão de Justiça, quando tem um projeto lá. Ela joga o projeto, o colegiado decide e a gente toma as atitudes em cima disso. Essas questões, assim que a agenda estiver pronta, eu vou submeter ao colegiado. Nós estamos conversando entre nós frequentemente, diariamente. Há um entendimento de que o que precisar fazer para o bem do Brasil, nós vamos fazer. Os senhores também conversaram com diversos estados, inclusive com o estado de São Paulo, que também vai ser muito prejudicado caso o tarifaço ocorra mesmo lá em 1º de agosto, principalmente com o governador Tarcísio de Freitas, que logo no começo já tentou algum tipo de negociação, conversas, para conseguir a reversão desse tarifaço? Sim, a gente tem procurado dialogar com os representantes desses estados no nosso âmbito, na nossa seara. Nós temos um senador que é de São Paulo que vai participar, nós temos um senador de Santa Catarina que vai participar, que é o Espiridião Amin, de São Paulo é o astronauta Marcos Pontes, aqui da região do Mato Grosso do Sul, a Tereza Cristina, o senador Nelson Intrade, lá do Nordeste, em Alagoas, o Fernando Farias, nós temos de Minas Gerais o Carlos Viana, nós temos da Bahia o Jacques Wagner, do Sergipe o Rogério Carvalho, ou seja, a gente colocou o Brasil inteiro nessa comissão
E nós vamos dialogar justamente defendendo os interesses do Brasil. O que a gente precisa é atravessar esse mar revolto para que o nosso país continue firme, avançando nas questões que são essenciais à nossa população. É isso que a gente precisa fazer, deve fazer e vamos fazer. Senador, o senhor comentou que das duas medidas que os senhores pensam, né, em atacar nessa questão e concordam também, é de pedir a extensão desse prazo. A gente reforça mais uma vez, é dia 1º de agosto que essas medidas devem entrar, né, em ação, e também de tentar, de alguma forma, reverter, né, que, na verdade, o governo americano diminua a tarifa de 50% para algum outro número. Essa nova taxa, os senhores vão propor, né, já tem algum número de uma tarifa que pode ser um pouco mais interessante? E mais, o senhor não comentou sobre a reciprocidade. Os senhores concordam com a reciprocidade que o governo Lula vem falando, né, que deve fazer, caso não tenha a reversão dessa tarifa? Então, Natália, eu volto a repetir. Nós não podemos atravessar linha nenhuma, senão o que já está temperado e confuso vai ficar mais ainda. A gente está indo lá para fazer um diálogo franco, aberto, com pessoas importantes que têm um papel de poder pegar a nossa contraparte brasileira e botar na mesa junto com a contraparte americana para poder fazer esse entendimento. A lei da reciprocidade é um instrumento legal, legítimo, que deve ser usado em momentos oportunos. O primeiro caminho que a gente precisa fazer, na minha avaliação, é o diálogo, que é isso que nós estamos tentando. Até porque já tem precedência em relação a isso. Se você olhar lá para trás, o México fez isso e conseguiu. O Canadá fez isso, a China fez isso, a Índia fez isso. Então, nós temos que procurar esse caminho. Caminho civilizado, caminho de países que têm ancorado sobre eles 200 anos de relação diplomática, gente. Isso são 200 meses, nem 200 dias. É muito tempo, 2 séculos de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Isso não pode se perder assim. Vamos fazer valer, mostrar as questões técnicas e procurar, baixando essa temperatura, abrir um canal interessante de entendimento. É essa a nossa missão e, se Deus quiser, nós vamos voltar com ela cumprida. Muito bom. A audiência está gostando muito aqui, viu, senador, dos esclarecimentos, né? Claro, essa questão do tarifaço, desde que surgiu lá no dia 9 de julho, chamou muita atenção do Brasil todo, as empresas se desesperaram, o governo respondeu num primeiro momento de forma política, assim como veio já o registro da carta de Donald Trump, que abriu ali a carta falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, e da metade da carta para frente, aí sim falou sobre a questão comercial, e aí o governo Lula respondeu nesse primeiro momento, falando que é importante que o Brasil siga soberano dentro do seu limite, né, dentro da sua nação, que nenhuma outra nação nos tutele, inclusive, né, principalmente os Estados Unidos, que vem demonstrando na visão do governo lá, quando respondeu já no dia 9 mesmo de julho. Também reforçou essa questão da reciprocidade, e aí na semana seguinte começou a fazer essas reuniões através do vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí a gente viu que diversos setores entraram, se alinharam, né, ao discurso ou compreenderam que o governo Lula vem agindo de forma que deve agir, da forma que deve agir. Inclusive as pesquisas que saíram ao longo da última semana mostraram também que o governo Lula vem agindo da forma correta. Eu lembro que ontem saiu pesquisa, a Quest, aí dizendo que a população não está feliz com as movimentações que o Congresso vem fazendo, aí não em relação ao tarifaço, mas em relação ao aumento do número das cadeiras na Câmara dos Deputados. E aí eu sei que não tem nada a ver com o senhor é senador, e está aqui para a gente conversar sobre o tarifaço, que eu repito, a nossa audiência está muito interessada em ouvir, né, sobre como essa comitiva dos senadores vai agir lá. Então eu acho que, mais uma vez,
para a gente encerrar a entrevista, senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão das Relações Exteriores, que se prontificou a falar com a gente aqui sobre isso. Eu queria que o senhor arrematasse de novo, para quem chegou agora, de como vai ser essa missão dos senadores, falar um pouquinho dessa agenda do dia 29 ao dia 31, que é na próxima semana, em que os senhores vão se reunir com algumas entidades ali americanas para ouvir o que essas entidades têm, e entender também, para ajudar o governo brasileiro, que é quem vai fazer a negociação, se há possibilidades de reverter a tarifa até o dia 1º de agosto, ou empurrar esse prazo mais lá para frente, e estudar, portanto, algumas das alternativas para trazer aqui para o governo. Por favor. Então, Natália, nós estamos com 8 senadores, vamos embarcar para os Estados Unidos nesse final de semana. Temos que amanhecer segunda-feira lá, terça tem trabalho, quarta tem trabalho. Aí a gente regressa ao Brasil. O nosso intuito principal é baixar essa temperatura, promover o entendimento, o diálogo. Isso é característica do nosso DNA brasileiro. O brasileiro é um povo pacífico, é um povo de entendimento, é um povo conciliador. É isso que nós vamos procurar fazer lá. Quem tem a prerrogativa de negociar é o executivo. E eles estão fazendo isso. Nós temos o dever de dialogar. Estamos promovendo esse diálogo. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Torce para nós que a gente possa trazer boas notícias para o nosso querido Brasil. Bom dia. Muito bom dia, senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores, vai nessa comissão lá para os Estados Unidos na próxima semana, essa comitiva com outros senadores para ouvir, né, assim como ele estava dizendo agora há pouco, o que pode ser feito em relação a essa negociação. Muito obrigada, até a próxima oportunidade.